Ouvi dizer que você aqui viria, e depressa quis do espaço então cuidar. Pode entrar, pois a porta está aberta. Veja as flores, eu colhi para te esperar. A fragrância da paz que a mim transmite, a leveza para sentir-se em meu abraço. Se olhar sobre esta mesa, há um embrulho, e confesso, deu trabalho este laço. Sua presença faz das horas um segundo, me inspira o poder imaginar, o ambiente preparado para a escrita, e aqui, por ti, leitor, vou revelar. Quando escrevo, te percebo a sorrir, vejo um misto de emoções em seu olhar, fecho os olhos e contemplo sua face, tal presença em mim tão forte a impactar. Intenciono que este dom a mim entregue seja intenso e presente em sua vida, e que a tristeza de sua porta passe bem longe e te abrace a verdade desta escrita. Do embrulho que citei, não há mistério. Conteúdo a carregar para longe o medo. Uma orquestra de palavras sendo ditas. Feche os olhos e se renda ao concerto. Virtuoso ser que a tantos ainda inspira, seu silêncio é meu tom sem ironia. Só Beethoven entenderia este segundo. Na verdade, da sua nona sinfonia. Este é o poema Anfitriã, um dos meus poemas deste livro aqui. Bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Viviane de Cássia, para você que ainda não me conhece. Pois é, me convidaram a fazer um canal. Eu digo me convidaram porque quando dão sugestão, eu recebo como um convite. E aí eu fico à vontade para entender se sim ou se não, e não tenho pressa. E nessa de não ter pressa, o tempo foi passando e foi muito importante, foi vital para minha escrita que esse tempo passasse, porque eu não tenho a pretensão de ter mais um canal, eu não tenho a pretensão de que você sente como quem contempla o nada, se não for para sentar e dialogar comigo, desnudando a sua própria mente enquanto desvenda a minha, não faz sentido algum. Então que eu possa, através da minha escrita, contribuir para que você se torne cada vez mais a sua melhor versão, entendendo que a gente tem uma essência, a gente carrega essa essência porque o Criador nos entregou como um presente nesta vida, essa essência, mas o que nos move, o que valida a essência é a nossa identidade. Então, o quanto antes você conhece a sua identidade, você consegue solidificar, você começa a entender com mais clareza a sua missão aqui nessa terra. E a minha missão é abraçar pessoas através da escrita, seja escrita literalmente falando, num registro de um livro como este daqui, um dos, ou numa escrita livre, como temos aqui, ou cantando na musicoterapia. Tá aí uma nova versão também que você vai conhecer. Para muitos, a Vivi, a tia Vivi, da sala de aula, professora de música. Para muitos, a musicoterapeuta. Para muitos, a celebrante de casamento. E para a maioria, a escritora. E para mim mesma, uma serva que entendeu que não é sobre mim, não é para mim. Mas Deus, ele confia a arte ao artista para abraçar a humanidade. Então, essa sou eu, e foi para isso que eu vim, foi para isso que eu recebi esse chamado. Mas o meu objetivo de estar aqui com vocês, a partir de agora, é para permitir que você conheça a mente poética ou essa poética mente ambulante, porque literalmente é sobre isso. Eu penso de uma forma poética, eu recebi de Deus esse dom de transformar o caos em poesia. Então, eu sigo, assim, ao longo dos anos, com a minha escrita intencional, homenageando pessoas, escrevendo sobre não apenas caos próprio, mas o do outro também. A perda de alguém eu consigo aliviar com um poema, a conquista de alguém eu consigo brindar através de um poema. Se nasce uma vida, brindamos juntos através de um poema. E isso é incrível. E não dá para guardar, né, numa caixinha. Mas então, se eu receber esse convite, essa sugestão de tantos leitores, de tantas pessoas que me conhecem,
Por que eu não coloquei em prática antes? Eu precisava que tivesse um porquê. Então, eu recordo um instante muito precioso na minha vida em que eu visitava o Museu da Língua Portuguesa com a minha filha em São Paulo e, resumindo, eu vivi um momento incrível quando as luzes se apagaram e palavras foram projetadas, literalmente projetadas, na parede, nas pessoas, no chão, no teto. E não somente houve a projeção das palavras, mas nós ouvimos a voz dos autores daquelas palavras que estão registradas em poemas, em crônicas, em textos tão conhecidos por muitos, outros não. E foi um misto de emoções porque eu cresci, né, desde a minha infância, lendo, ouvindo sobre aqueles poemas e imaginando o timbre da voz do autor, como era, a intencionalidade, porque há musicalidade no poema, há um encanto através das rimas, através da métrica, que para muitos é uma fala, mas elas ressonam, elas ecoam, elas contêm harmonia e é preciso todo um trabalho, toda uma intencionalidade para que essa cantiga falada, essa pronúncia poética aconteça. E eu tentava construir isso em mim, era tudo muito vago, porque o que eu tinha eram as palavras escritas por eles, mas eu não tinha a voz. Isso não ecoava porque não se tratava de uma memória afetiva por nunca tê-los ouvido, e naquele dia isso aconteceu. E a partir dali eu comecei então a refletir. Poxa, não estão, muitos dos que eu ouvi não estão mais entre nós. Eu não terei a chance, o privilégio de sentar ao lado, de tomar uma taça de água ou, quem sabe, um bom café e ouvir sobre o que de fato aconteceu atrás daquela escrita. Sim, porque toda escrita, toda arte, ela é trabalhada numa construção. Para muitos é só um poema, uma poesia, mas o que ninguém vê é o quanto o poeta sangra, é o quanto o poeta se derrama para que aquele belo aconteça. Assim também acontece com a pintura, com a dança. Imagina você uma bailarina na ponta, com certeza, aqueles calos antes de se tornarem calos, assim como o do escritor, eles sangraram, né? Eles foram machucados, os pés foram machucados para que toda a estrutura sustentasse o peso do corpo sobre as pontas dos dedos, imagina. E a bailarina faz com tamanha maestria, parecendo flutuar sobre a ponta da sapatilha. Assim também muito eu já ouvi sobre as minhas mãos, sobre as teclas quando eu toco piano. Parecem borboletas pousando sobre flores, sobre um jardim. Parece tão leve, tão simples, mas exigiu uma técnica, horas de estudo, para quem de fato estuda e entende o que eu estou falando. E por muitas vezes foram 8 horas seguidas de estudo. E eu não me arrependo. A mesma coisa é a escrita. Só que a escrita, ela demanda, assim como a música, a interpretação, ela vai do que você sente. A escrita, ela não é só um registro literário, ela traz a memória, ela carrega a essência de um escritor. E aí sim, a partir desse entendimento de que essa é a minha verdade, essa é a minha identidade, sim, a Viviane de Cássia é uma escritora, então não tem mais por que reter a voz, né? Que é diferente da voz da palestrante. É diferente porque quando eu estou diante de uma palestra, diante de uma plateia, para palestrar, o conteúdo, ele é para aquele momento ali, embora reflexivo, que vá, né, ao longo da vida da pessoa que está ouvindo, mas essa construção aqui te convida a estar sentado ao meu lado ou à minha frente para, de fato, entender como funciona a construção de todo o registro, de todo o contexto literário. Então, a partir daqui, eu quero que você sinta-se de fato em casa e você possa compreender junto comigo, ao longo desse tempo,
não somente neste vídeo, mas nos próximos vídeos, a mente por trás da escrita, a essência poética por trás dessa autora que está diante de você. E para hoje, para este vídeo, eu reservei uma crônica de um instante, que já eu falo sobre ele, mas nesse momento eu irei lê-lo. Diz sobre um papel de pão. Só para você entender um pouquinho o contexto, há muitos anos atrás, há muitos anos mesmo, os pães, as bisnagas eram enrolados em papel de pão. E quando acabava, ficavam somente as migalhas, e as migalhas eram ali emboladas e lançadas no lixo com aquele papel. E um simples papel de pão, ele guardou tantas memórias, tantos registros, aliás, inúmeros foram os papéis de pão. Primeiro porque eu não podia registrar em caderno, ou levaria uma bela de uma bronca. Não podia usar as folhas do caderno, não podia gastá-las. Então tinha que ser no papel de pão. Era tudo que eu tinha, porque eu sabia que ia para o lixo. Então ninguém falaria, reclamaria pelo que eu estava usando naquele momento, enfim. Então eu vou contar para você e te convido a entrar com carinho na cena, no cenário, imaginar movimentos, faça esse exercício, porque a escrita ela carrega uma intencionalidade, como eu já disse, há um propósito, mas ela é regada por uma vida real e é algo real que você vai ouvir agora e você já vai entender. Sempre com um fundinho musical. Acostume-se, é mais gostoso de ouvir. Era só um papel de pão. Há dias em que a própria vida encena concertista e em nós muda a estação. Desfaz os nós dos anseios, guardados, enclausurados, ecoando todos os nãos. Retirando todos de cena, busca de brisa em brisa uma flor para pousar. Mira ao redor e nada encontra, senão um coração de criança que possa orquestrar. Faz congelar o instante, harmoniza o ambiente, tal sonora é a intenção. Lembrança é valsa cantiga, inocência reparada, elo de eternidade, concerto para uma vida que baila em alusão. O cenário era a cozinha. Fechados os olhos da face, fez a vida em desacorde o semblante, doce expressão. Tinha sonhos feito notas combinadas, retiradas de uma escala mãe. Palavras foram surgindo, sons que diminuíam para dar voz à emoção. Olhou ao redor, nada tinha, nem caderno, nem caneta, que se fizesse batuta para reger a canção. Emudeceu o intento, acordes soavam em lamento, pois se sentia menor. Só de imaginar a cena contracenando com a realidade, tão distinta, ecoando em dó. O que tinha era bagagem, inocente referência de uma doce refeição. Olhos cerrados e o tempo, acelerado em contratempo, trouxe a memória do vento ao recordar a estação. Era o outono da infância. O café, doce em demasiado, fora colorido às claras ao derramar de um leite puramente condensado. Adoçou também sua mente. Adoçou de forma que a emocionou com os olhos agora postos ao chão, ao recordar que faltava qualquer elemento surpresa que tornasse memorável os registros da infância. Eis que surge aéreo, lançado, embolado, enfarelado, um simples papel de pão. Valor ninguém percebia, só os olhos da menina que se abriram feito uma flor. Era o encontro perfeito. Lançado em rejeição, acolhido afetuosamente para os registros do amor, o simples papel de pão. Mesmo estando amassado, chamou sua atenção. Papel desprezado por todos, mas aos olhos da menina viajante nas memórias, fez de cada maço uma onda, colocou seu barco pensamento a viajar pelos intentos do seu nobre coração. Era só um papel de pão. Para muitos não valia nada, guardava contidas migalhas que logo cairiam ao chão. Mas a menina tristonha, num salto, argumentou que tal diferença faria não alcançá-lo e não lançá-lo à lixeira. E logo a menina, esperta de pronto, estendeu a mão. Eis o papel de pão.
não seria lançado ao fundo, pois carregava no instante tamanha responsabilidade. Servir de bandeja as letras extraídas de um coração era só um papel de pão. Pequena, inspirada menina, desamassava a folha, berço dos versos seus, e lamentar, quem sabe, incertezas quanto ao amanhã, que parecia de longe, distante, dizer adeus. Mas ela não desistiu. Pro quintal levou o papel. Seus olhos fechou novamente, em silêncio voltou-se aos céus, em entrega e gratidão, consagrando as singelas rimas que jorravam do coração. Curvou-se e tocou na pedra, que substituiu a caneta, e rasgou o papel de pão, deixando ali tatuado no chão, no solo sagrado, em momento de oração, quando, clamando ao Pai, sondou o próprio interior, reconheceu ser pequena e temeu a responsabilidade que recebera do Criador. Ecoou sussurros ao vento, almejando uma explicação. Contemplou a pedra na mão, ao longe lançou o objeto que ferira o papel de pão. Resposta assim sorrateira, que a alma ingênua pode entender. Causa nobre é reger as letras, buscando a compreensão. Valorizamos o novo, que aos olhos humanos faz brilhar, quando a essência da vida por vezes está na ferida que a própria vida causou. Um objeto quebrado carrega nas rachaduras as histórias e as memórias de quem o sentenciou. Pequeninas mãos vazias, contando seguiu seus dias de outrora aos atuais, resgatando sentimentos que revelavam a essência dos seus próprios ancestrais, valorizando a escrita, regendo o concerto solo do seu próprio coração. Seguiu a evolução do tempo, coautora de crônicas que revelam a vida real, reescreveu os capítulos presenteados ao tempo, que generosamente alimentou o seu ideal. Absorveu cada sim, sem desprezar os seus nãos, pois sabiamente entendeu que mais valem as verdades protegidas com intenção. Ao libertar a escrita, fez da memória a tinta, tatuando um coração, que ecoou os sentimentos, harmonizando o tempo em sonora percepção. Doces dias de outrora, quando precocemente reconheceu sua missão de registrar sentimentos como remédio armazenado para os dias de solidão, causada pela lembrança dos registros da infância, amassados e assim lançados num simples papel de pão. A cena, ou o cenário, era uma cozinha, a cozinha de uma casa, assim como na sua casa, uma mesa e um papel de pão. Mas o que muitos não souberam ao longo desses anos, tendo lido essa crônica, é que o que aconteceu naquele dia foi uma verdadeira guerra para uma criança de 9 anos de idade. Sim, a criança que ainda habita no meu eu interior, a criança das minhas memórias afetivas que me transbordam na escrita, elas contemplaram uma guerra externa naquele instante. Já havia muitas guerras internas até ali. Aos 2 anos de idade, para você que não conhece a escritora de tão perto, eu fui colocada no orfanato. E naquele orfanato eu vi muita desconstrução de sonhos, de projetos, mas também vi muitas possibilidades. E pasmem, as minhas palavras elas eram conectadas, soltas, mas cheias de afeto, de abraço. E ali, as primeiras a ouvirem os meus poemas, tão sem perfeição, mas carregados de sentimentos verdadeiros, foram as flores do jardim do orfanato. Foram as pedras que estavam no caminho, as folhas das árvores, os galhos secos, com a mudança das estações. Por 5 anos, esse foi o cenário que escutou. E ali eu acreditava que sim, as flores me escutavam, que as nuvens do céu acima da minha cabeça também estavam escutando. E já sabia, desde menina, que Deus escutava. E fui entender, lógico, ao longo dos anos que essa grandeza, esse carinho poético, ele é uma missão. Deus usa o artista para abraçar a humanidade. E o cenário que aquela menina contemplou naquele momento foi da visita da mãe biológica ao lar
em que eu havia sido inserida pós-orfanato. E a guerra começou porque eu parei o meu dever de casa para tomar um copo de café com leite, que foi adoçado, claro, com leite condensado, adoçado pelas mãos da minha mãe biológica. Mas a minha mãe, que cuidava de mim, não aceitou que ela tivesse pego aquela lata de leite condensado, e foi uma guerra. Dá para entender que havia naqueles dois corações ali dores, mágoas, feridas que não haviam sido tratadas e não havia permissão para tratamento. Mas eu era só uma menina e sabia que eu não podia fazer nada com elas, a favor delas. Mas eu precisava fazer algo por mim, me socorrer daquele momento de guerra que não tinha a ver comigo. E não tinha, naquele momento, um caderno, uma caneta perto, ou um lápis que eu pudesse registrar as inúmeras palavras que laçavam a minha mente. Então, quando a minha mãe, a que cuidava de mim, puxou aquele papel de pão com as migalhas do pão e embolou para lançar na lixeira, eu estendi minha mão, peguei o papel e corri pro quintal. Não pensei duas vezes. Sem caneta, sem lápis, mas tinha palavras. Era tudo que eu tinha. Palavras. Eu pego então uma pedra para marcar o papel até que desse tempo de eu ir ao quarto, pegar meu material escolar, uma caneta, um papel, um lápis, um caderno e vir correndo para copiar resultado. Eu rasguei o papel de pão e ele era tudo que eu tinha. Tantos outros papéis guardavam as minhas memórias. As memórias que eu tinha do mundo. As minhas memórias de quem conheceu a escola de uma forma tardia, mas de quem ouviu muitas histórias. A construção que eu tinha e que afetuosamente me abraçavam, eu queria também transferir esse abraço de uma forma coletiva, abraçar o maior número de pessoas que eu pudesse. Mas quando eu rasguei aquele papel de pão, me restaram lágrimas, sem compreender. Mesmo assim, eu marcava pedacinhos diferentes e aí busquei, enfim. Era um cenário de guerra, de briga familiar. Mas eu transformei, peguei as palavras, ele como quem rege a batuta, trouxe harmonia nas palavras. Isso é algo precioso. Quando você consegue extrair da dor algo positivo. E a minha escrita, ela transmuta essa fragilidade, sabe? Desconstrutiva da dor. Então, tantos olhares, tantos movimentos externos, eles me inspiram. Na verdade, tudo me inspira. Agora são exatamente 1h10 da manhã. A madrugada o silêncio da madrugada me inspira. Na verdade, o silêncio da madrugada, ele permite com que sem interrupções eu possa apenas transferir para as folhas o que eu vi de inspiração ao longo dos dias. Numa sessão de musicoterapia, na sala da casa de alguém, de um aluno seja de piano, de música, seja num aluno de arte, de língua portuguesa, nesse cenário das inúmeras versões que habitam em mim. Mas o lindo é entender que muitos conhecem a professora de música, ou tia Vivi, como muitos assim me chamam, muitos a musicoterapeuta, que de uma forma amorosa, afetuosa, com a música consegue cessar o choro de alguém, tirar alguém daquela solidão, sabe, que castiga o próprio interior. Da celebrante, muitos conhecem a celebrante de casamento, a maioria conhece a escritora. Mas o que poucos param para analisar ou não conseguem mesmo entender é a mente poética
que constrói tudo isso, sabe? Que na verdade é uma só pessoa. É leve na musicoterapeuta porque tem uma mente poética. É leve na sala de aula porque tem uma mente poética. É leve na maternidade porque teve e tem a mente poética. É leve nas entrelinhas porque tem a mente poética, mas o que resume tudo isso não tem a ver com a poesia, com os poemas, com as palavras, tem a ver com a essência que eu carrego e que fez de mim quem eu sou, construiu, trouxe essa identidade. E só quando você compreende a sua identidade, você consegue viver o seu propósito, viver de fato aquilo para que você foi chamado a viver. E não faz sentido se não tiver o estender da sua essência em prol do outro. Não faz sentido. E assim é com o que eu escrevo, assim é com aquilo que eu deixo registrado e com as inúmeras homenagens que eu faço. E uma delas eu quero compartilhar com vocês para que vocês consigam compreender. Para fechar esse vídeo, mas eu quero deixar bem claro aqui para vocês que vai haver muito mais. E eu quero te fazer esse convite a estar aqui comigo, sentar na minha sala comigo todos os dias, ou quando você puder, ou quando você sentir vontade de parar, de silenciar o seu eu para um instante reflexivo e quiser enxergar a vida com um pouquinho mais de poesia, você para vir aqui bater um papo comigo. Das minhas memórias afetivas surgiu também inúmeras homenagens, né? E uma delas foi para uma amiga querida que eu não vejo há mais de 30 anos. Eu a conheci na cidade de Paracatu, éramos vizinhas, o nome dela é Raquel. Ela hoje é mamãe, assim como eu também, vovó. E depois de muitos anos, viva a internet, nos reconectamos. E eu pude contemplar um pouquinho, sem muitas perguntas, sem muita... além do que estava exposto ali, eu pude né, captar essa essência do que ela estava vivendo naquele momento. E trouxe isso de uma forma memorável para os poemas e quis presenteá-la, porque a amizade dela foi e continua sendo um presente na minha vida, assim como inúmeras amizades eu trouxe da minha juventude, da minha infância, desses lugares por onde eu passei, que construíram em mim a poetisa que eu sou, como na cidade de Paracatu. Foi ali que eu li o primeiro poema aos meus 8 anos de idade. Então, por isso, eu quero abrir com homenagem de alguém que esteve ali naquele momento, e nesse momento é a Raquel. E fiquem com esse poema. Memorável. Fala tempo, fiel mentor, que mantém acesa a lembrança. Presentei a todos com memórias, resgatando os tesouros da infância. No olhar a vida que seguiu. A história até hoje sendo escrita. Na presença geração continuidade. Da infância jamais a despedida. Perpetua tempo, mantém sorrindo a amiga que um dia eu encontrei. Faz feliz todos à sua volta, como ao jardim que semeei. Nesta terra fértil chamada vida, onde pétalas caem pelo chão, a raiz das verdades compartilhadas são alicerce para o coração. Que importa o tempo e a distância, quem faz a história é a nossa mente. O tempo traz para perto em lembranças e eterniza o instante como o foco da lente. Congelando a vida em fotos recentes, levando ao futuro o sorriso do agora, garantindo em tempo o passado, como o que sinto lembrando de outrora. Tantas conversas e tantos segredos, minha casa tão perto da sua, o olá e o adeus que se fez breve, um pouco de mim ficou naquela rua. Na cidade de Paracatu, terra do ouro, onde mineiros garimpavam suas verdades. Hoje entendo, descobri tão rara joia. Obrigada, Raquel, por sua amizade. É isso! E se você, querido, querida leitora, gostou desse instante, de passar esse instante comigo, de entender
um pouquinho mais de desnudar a minha mente comigo, fique à vontade, se inscreva nesse canal, acione as notificações para que você não perca o próximo, que vai ser breve. Um afetuoso abraço, um abraço poético. Quem sabe você não pode ser a próxima homenageada. Beijo!